é, nem te vi chegar. Isso aqui é um gongo chinês. Ele é usado em músicas, rituais e peças de teatro na China. Ouvi dizer que até cura. Jura? Que incrível! Pois é, meu filho. Uma amiga me deu, junto desse livro que fala da história do teatro chinês. Tu queres ouvir a história, Zezé? Mas é claro, Dona Cano, só vim aqui pra isso. Bom, deixe-me ver onde começa. Aqui, vamos lá, Zezé. A China é um dos países mais antigos e mais importantes do mundo. Surgiu há mais de 4.000 anos e o seu povo foi responsável por invenções muito importantes para a nossa vida, como a pólvora, a bússola e o papel. Nossa, Dona Cano, que massa! Mas e teatro? Eu quero saber do teatro. Calma, menino ansioso, eu tô chegando lá. Continuando. Os agricultores chineses costumavam associar doenças e desastres a espíritos do mal. Por isso, para preservar suas plantações, eles se reuniam em rituais de proteção. Para espantar os espíritos, faziam máscaras de couro e bronze, que representavam deuses e demônios. Além disso, os camponeses dançavam muito para pedir proteção. Entendi. Então era parecido com os rituais indígenas que eu aprendi na escola, né? Isso mesmo, Zezé. Os chineses cultivaram os rituais sagrados por um bom tempo. Até que na dinastia Zhou, por volta de 1122 a.C., os elementos profanos foram introduzidos na cultura. O que são os elementos profanos, Dona Cano? Ah, Zezé, tudo aquilo que não pertence à religião, como a vaidade, preocupação com a estética e piadas de todo tipo. Ah, tá. Pode continuar. Certo. Nessa época surgiram as figuras dos mimos e bufões, que eram como palhaços que se apresentavam em banquetes reais. Eles eram as únicas pessoas que podiam criticar o rei sem correr risco de vida. É a partir dos bufões que é originado o conceito de personagem. No início, os personagens da dramaturgia chinesa eram geralmente heróis, guerreiros ou piadistas satíricos. Durante o período dos Três Reinos, que foi quando a China estava dividida em reinos no norte, sul e oeste, um historiador vai ter um papel muito importante na arte. Seu nome era Sima Qian. Que nome difícil, Dona Cano. Eu nem consigo falar. Verdade, Zezé. Mas difícil mesmo foi o que ele fez. Sima era um historiador muito famoso que vivia no Reino do Oeste. Um dia, ele foi promovido a funcionário da corte do imperador Wu Ti. Foi aí que tudo começou a mudar. Sima Qian formou o Gabinete Imperial da Música, que era onde os artistas iam para exercitar sua arte, e foi algo muito importante para a sua época. Durante sua estada na corte, ele também escreveu um livro de registro chamado Xixi. Como é que é o nome do livro? Parece xixi. Não é xixi, criança. O livro se chama Xiji. Em português significa Registros do Historiador. Ah, agora faz sentido. Nesse livro, ele fez registros históricos de tudo que observava. Um desses registros tratava da origem do Teatro das Sombras. Isso eu sei o que é. A gente brinca lá em casa quando falta energia. Você só precisa de luz e dedos para fazer os bichinhos na parede. Pois então, é basicamente isso. No livro ele escreveu assim: No ano de 121, o imperador Wu Ti da dinastia Han, desesperado com a morte de sua bailarina preferida, teria ordenado ao mago da corte que a trouxesse de volta do Reino das Sombras. Caso contrário, ele perderia a cabeça. O mago usou sua imaginação e, com uma pele de peixe, confeccionou a silhueta de uma bailarina. Depois, ordenou que, no jardim do palácio, fosse armada uma cortina branca contra a luz do sol. No dia da apresentação, o imperador e sua corte se reuniram no jardim. Então, ao som de uma flauta, o mago fez surgir a sombra de uma bailarina leve e graciosa. Neste momento, teria surgido o Teatro das Sombras. Uau, Dona Cano! Esse mago foi muito esperto. Caramba! Foi mesmo. As pessoas adoraram a ideia dele e começaram a produzir bonecos de couro para fazer mais apresentações. Hoje existem dois estilos: o cantonês, que usa um couro mais grosso, e o pequinês, que usa um couro mais fino. E tem uma curiosidade aqui:
Os marionetistas costumavam separar a cabeça do corpo dos bonecos para impedir que eles voltassem à vida durante a noite. Eita, é mesmo, é? Misericórdia. Com isso, o teatro chinês começa a tomar forma. Surge o Teatro dos 100 Jogos, que era um segmento que ocorria na Feira Anual da Primavera, em que os artistas faziam diversas atividades, como pantomimas, danças acrobáticas, mágicas e malabarismo. Foi nessa época que aconteceu o mais famoso evento da história do teatro na China. O imperador Tsung formou o Jardim das Feras. Das feras? A fruta? Como assim? Esse jardim foi a primeira escola de arte dramática da China. Os estudantes recebiam treinamento em música instrumental, canto, dança e atuação. Os mais talentosos tinham chance de seguir carreira na corte. Puxa, a Juju ia adorar essa escola. Ela quer muito ser artista um dia. Eita, Zezé! Aqui diz que a escola de atuação era apenas para os homens. As mulheres iam para o Jardim da Primavera Perpétua para aprender a dançar. Nessa época, as mulheres que escolhiam fazer teatro eram obrigadas a usar uma faixa verde, que também era usada para identificar escravos e mendigos, então elas não atuavam. Que horror, Dona Canô! Deus me livre! Pois é, meu filho, ser mulher nessa época era muito difícil. Mas prosseguindo, o próximo tema são shows de variedade. Esse tipo de show surge na dinastia Qin, por volta de 1200 depois de Cristo. Era uma combinação de várias formas de entretenimento, como dança, música e poesia. Acontecia em festivais ao ar livre. Os principais personagens eram representados pelo comandante, o rei e o palhaço brincalhão. Que engraçado! Aposto que o palhaço brincava com a cara de todos eles. Também acho, Zezé. Mas aqui o livro diz que no ano de 1206 houve a invasão mongol na China e a cultura mudou. Oxe, mudou como? Nessa época, as histórias falavam sobre dever, virtude e amores de guerra. Os atores e dançarinas não podiam mostrar a pele para demonstrar pureza. Por isso, as mangas das roupas eram bem longas e as peças de teatro eram bem rígidas. Vixe, imagina o calor que dava nesse povo com esse tanto de roupa. Jesus! Continua, tô gostando, Dona Canô. Certo. Durante esse tempo, surgiram algumas óperas importantes, como a Ópera Zaju, que tinha trupes formadas por homens e mulheres, e a Ópera Xuanqi, onde o instrumento principal era a flauta de bambu. Outra ópera muito importante é a Ópera Kung Fu, que hoje é patrimônio cultural da humanidade. Esse estilo combina gestos, poesia, canto e dança. A principal peça da Ópera Kung Fu se chama O Retorno da Alma no Pavilhão Peony, e conta a história de um romance entre dois jovens que só se viram em sonho. Ai, que romântico! O amor é lindo mesmo, né? Então não vou nem contar pra ele que a mocinha vira uma morta-viva no final. Deixa quieto. Nossa, José, já estamos no finalzinho do livro. Só falta falar da Ópera de Pequim do teatro atual. Então termina de ler, tô doida pra saber o final. Pois bem, a Ópera de Pequim é uma das óperas mais aclamadas do mundo. Ela começou em 1790 como uma grande quebra dos modelos de ópera na China e se tornou um grande símbolo artístico popular. É um estilo comandado por trupes de teatro, onde ocorrem apresentações de dança, canto, recitação, combates e acrobacias. Os atores começam a treinar ainda na infância e se dedicam aos seus personagens durante a vida toda. A Ópera de Pequim teve de se adequar aos pensamentos morais do Império, mas mesmo assim conquistou o público e se estabeleceu em diversas regiões da China. Sua principal característica é o fato de que não utiliza cenários e nem diálogos. Os atores usavam somente gestos para contar as histórias, mas tudo tinha que ser perfeito. Se não fosse perfeito, os atores eram banidos da trupe. No século XX, os enredos começam a falar sobre o cotidiano do povo chinês. E em 2010, a Ópera de Pequim foi reconhecida pela Unesco como Patrimônio Cultural da Humanidade. E o teatro atual? Como que é? Então, hoje as peças são mais dramáticas e baseadas em alguns modelos do teatro ocidental. Agora, os dramaturgos tentam concorrer com a televisão e o cinema. Bom, é isso, Zezé. Fim da história. Uau! Eu amei aprender sobre isso, Dona Canu. Vou contar tudo para o pessoal da minha escola. Agora eu tenho que ir embora. Amanhã tá me esperando para almoçar.